Então tem muito a ver essa questão. Tem muito a ver essa questão, gente, do Consolador com o Senhor Jesus, a presença dele. Porque na verdade ele próprio. Ele próprio. Resposta: não, se Cristo não fosse para junto do Pai, o Consolador, o Espírito Santo não poderia vir. Deus o Pai é o nosso Consolador? Uma boa pergunta, não é? Não é uma boa pergunta? Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 5, dá a resposta, diz assim, olha o que diz as Escrituras. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias de Deus e de toda consolação. Quem é o Consolador aqui? O Pai de toda consolação? O Pai. É o que está dizendo as Escrituras aí. É o Pai. Que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Quem é o Consolador, minha gente? Esse que Jesus disse, eu vou e o Pai vai enviar o Consolador. Quem é o Consolador? É o próprio Pai, a sua emanação divina, o seu poder, a sua presença divina na vida de nós que somos o templo do Espírito Santo. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quem é o Consolador? O nosso Salvador Jesus Cristo é o Consolador. O Consolador que viria seria Ele próprio. O Salvador Jesus Cristo é o Consolador. Porque, minha gente, nós entendemos e compreendemos muito bem que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós compreendemos muito bem que não há um mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus, amém? É Ele, tudo é Ele. É a presença dEle. Resposta: sim. Deus o Pai é o nosso Consolador. Pergunta 10: quem é o Espírito que foi enviado? É muito vasta essa resposta. Aqui está, é importante isso aqui. Agora isso aqui é muito forte. Minha gente, por favor, não resista à palavra de Deus. Não faça isso, porque se você resistir à palavra de Deus, você estará pecando contra o Espírito de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você resiste à palavra dele, as verdades associadas. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui a palavra. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Espírito, minha gente? O Senhor Deus, o Pai. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo o Senhor, o Espírito. Profundo isso. Continuemos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Quem é? Espírito de quê? De quem? O Espírito de Cristo que neles estava. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. O Espírito de Cristo, aquele Espírito que soprou sobre o discípulo naquele dia de Pentecostes. Ele soprou o Espírito, seu Espírito, a sua emanação divina sobre os discípulos. Profundo, não é verdade? Essa é a revelação bíblica. É o assim diz o Senhor, que não pode ser contestada. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. O Espírito da
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Olha aí, profundo, não? Voltarei para vós outros. Ele, o Consolador Jesus Cristo. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Lembra quando ele disse que não nos deixaria sozinhos? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vem através do seu Consolador, da sua emanação divina, do seu poder e da sua presença. E diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de quem? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Quem foi que não permitiu, minha gente? O Espírito de Jesus, dele próprio, Jesus, não permitiu. O Espírito de Jesus. E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Quem que enviou aos nossos corações? O Pai nos enviou. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Pai, que clama a Pai. Coisa tremenda, né? Hein? Consolador aqui enviado. Não, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a Pai. Gálatas 4:6. É o Consolador está conosco. O próprio Cristo, o seu Espírito. Não é aqui Trindade católica romana. Não tem espaço para esse Deus da Trindade, que estão orando, invocando, faz o sinal da cruz no nome da Trindade. Não, a ver com o que está revelado na palavra. Infelizmente, as religiões, os templos abarrotados de pessoas com sua liderança estão ensinando uma Trindade, fugindo da verdade testemunial bíblica revelada na palavra de Deus. São tempos e mais tempos. Segue o dogma católico romano da Trindade. Resposta ao Espírito Santo que foi enviado ao Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 11. Aquele Espírito que desceu à terra é o mesmo que subiu? Efésios 4, 10 a 11 e Atos capítulo 20, verso 28. Vamos ver aqui, isso aqui, Efésios, capítulo 4, verso 10, verso 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Atos 20, verso 28. Guardai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem foi que resgatou a igreja com o próprio sangue? Quem foi? Quem foi? Quem foi? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqui está falando: cuidai por vós mesmos, por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo o resgatou, o próprio Cristo é o Espírito Santo. Foi um ser que resgatou com o seu próprio. O Senhor Jesus Cristo. Aqui esse Espírito esse Espírito Santo que constituiu bispos, que deu os dons, que é dado aos dons, é o próprio Senhor Jesus Cristo.
É o que diz aqui, Atos 20, verso 28. A resposta é, sim, Jesus desceu e subiu, não foi? Ele desceu e subiu? Quem foi que desceu e subiu? Jesus. E resgatou-nos com o seu próprio sangue. O Filho de Deus, os filhos de Deus são guiados por quem? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, o Espírito do Pai. São guiados. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É possível ao homem conhecer as coisas de Deus? 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito, o seu próprio espírito? Meu próprio espírito conhece as coisas da minha pessoa. Então, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus que nele está. Profundo, não? Maravilhoso. Resposta: não. Somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Somente. O que é a comunhão do Espírito Santo? Importante isso aqui, viu? Profundo. Olha o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, pois assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:12. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha a comunhão aqui. Quem é a comunhão agora? Claro. Ora, a nossa comunhão, é com o Pai e com o seu Filho Jesus, através da iluminação do seu Espírito. A nossa comunhão é com quem? O que diz as Escrituras? O que está escrito assim, diz o Senhor? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. É por isso que a Bíblia aqui comentário do texto desse aqui é balizado. Esse comentário aqui é muito oportuno, da Salvati aqui comentando a questão do Pai e do Filho. Olha o que ela diz aqui. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unidos num concerto para redimir o homem. O que ela está comentando aqui? Dizendo que antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e quem mais? E o Filho se haviam unidos no concerto para redimir o homem. Quem se uniu para redimir o homem no concerto? O Pai e o Filho, é o que ela diz aqui. E diz assim, ó: se ele fosse vencido por Satanás, haviam-se dado às mãos um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana, desejador das nações. 8:3. Ainda continua dizendo o seguinte: o plano da salvação, concebido pelo Pai e pelo Filho, será um grande sucesso. O plano da salvação foi concebido por quem? Pelo Pai, pelo Filho. Ela está aqui corroborando com o que diz a Escritura. É fidedigno o comentário dela. Está no livro nos Sinais do Tempo, dia 17 de 6 de 1903. Essa citação. Aí diz assim: antes da queda do homem, o Filho de Deus uniu-se ao Pai para estabelecer o plano da salvação. Com quem o Filho de Deus se uniu? Com o Pai. Não tem aqui um terceiro, o Espírito, o seu do ser. É só o Pai e o Filho.
Review and Herald, 13 de setembro de 1906. Ainda diz ainda: um pacto foi firmado pelo Pai e pelo Filho para salvar o mundo por meio de Cristo. O pacto foi firmado entre quem? Entre o Pai e... ponto final. É o que ela diz aqui, comentando. Ela está corroborando com as Escrituras. Ela não está fora, ela está dentro do que a Escritura revela. Não é verdade? Essa citação está em Sinais do Tempo, do 10 de outubro de 1892. Outra situação. Em conselho um com o outro, o pai e o filho determinaram que Satanás não ficaria sem controle para exercer seu poder cruel sobre o homem. Em conselho, um com o outro, o pai e o filho. Sempre é o pai e o filho. Aqui está no manuscrito Elias, volume 8 páginas, 345. Os comentários lá falando do pai e filho. Por que as pessoas distorcem, filosofam e não querem aceitar a verdade? E ficam enganando as pessoas, multidões enganadas. E multidão no vale da decisão. Porque, veja, esses homens que estão por aí, ensinando, distorcendo a palavra, filosofando e negando o que está escrito na palavra. Filosofias bem engendradas para enganar as pessoas. Eu e o Pai somos um. Quem está dizendo eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Não, ele está dizendo eu, o Pai somos. Não tem. João 10, 30. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Olha que mais clareza a palavra. Pai e Filho e seu Espírito. Sim, gente. Assim é que Deus, o Pai e o Cristo são. A unidade que existe entre Cristo e o Pai é a comunhão do Espírito. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Amém? Nota aqui. As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente e em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus, o Pai e Cristo são. É a ciência do bom viver, quarta edição, página 422. Concluímos, queridos, o seguinte: o Espírito Santo procede do Pai, João 15, verso 26 e 27. Cristo, por ser Filho de Deus, o Pai, possui a mesma essência do Pai. Sendo assim, possui o mesmo pensamento do Pai. E através de seu Espírito, que Cristo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Habita em nós, Gálatas capítulo 4, verso 6. E está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 1 a 10. Através de seu Espírito. Recapitulação. O Espírito Santo é de Deus e provém de Deus. Amém? 2. Cristo prometeu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele próprio. 3. O Espírito Santo só viria se Cristo fosse para o Pai. 4. Deus nos enviou o Espírito de Jesus, seu Filho. 5. Deus, o Pai e Cristo fazem presente em todos os lugares através do Espírito Santo. Seu Espírito. 6. Somente o Espírito de Deus conhece a Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. E 8. Comunhão do Espírito Santo é a unidade existente entre Deus, o Pai, e Cristo, seu Filho.
Quem deu o Espírito Santo ao discípulo pela primeira vez? Quem? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela virando-se, disse-lhe em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Diz-lhe que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. João capítulo 20, verso 16. Não me detenhas. Ao voltar-se do sepulcro, viu Jesus perto, em pé, mas não o reconheceu. Ele falou-lhe ternamente, indagando a causa de sua tristeza, e perguntando a quem ela procurava, supondo que fosse ao hortelão, rogou-lhe que, se ele tinha levado o seu senhor, lhe disse onde o havia posto, para que pudesse levá-lo. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo: Maria. João 20, verso 16. Ela estava familiarizada com as inflexões daquela voz querida e prontamente respondeu: Mestre. João 20, verso 16. E em sua alegria ia abraçá-lo. Jesus, porém, disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhe: Eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Ouve, Israel! Olha o que diz aqui o ensinamento chamar tremendo que por todos esses anos, esses 4.000 anos de existência do ser humano depois da queda. Está aqui o chamar, ouve, Israel. Está aqui, minha gente, capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4. Olha, gente, está aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Só um Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Jesus está dizendo aqui: eu vou para Ele, o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Tremendo, né, Jesus? Relação Pai, Filho, divindade. Só Jesus. O Filho, porque o Pai gerou, saiu do seu seio, o único gerado, não criado, gerou, saiu dele. Ele. Aí quer inventar três deuses, por quê? Porque o inimigo lá no céu queria ser um terceiro. E não conseguiu, houve a guerra, a luta, foi expulso para cá, aqui ele plantou a ideia, continuou com a ideia, procura um terceiro lugar, e está aí, inventaram a Trindade. Não é isso que a palavra ensina, não é isso que a palavra ensina. A anjos assemelhando-se a uma nuvem rodearam o Filho de Deus, e ordenaram que as portas eternas se levantassem, para que o Rei da Glória entrasse. Vi que enquanto Jesus estava com aquele brilhante exército celestial, na presença de Deus, cercado de glória, não se esqueceram dos discípulos sobre a terra, mas de seu Pai recebeu o poder, a fim de que pudesse voltar e comunicá-los a Ele. No mesmo dia ele voltou, mostrou-se a seus discípulos, permitiu-lhes então que ele tocasse, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. História da Redenção 2:36. Chegada, pois, a tarde naquele dia, primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Tremendo, né, gente? Não tem um terceiro Deus aqui, uma terceira pessoa. É o Pai e o Filho fazendo a obra, transmitindo o poder, a emanação divina. Receber o Espírito Santo. Entendeu, mais um? Emanação divina, a virtude, as minhas virtudes. Uma luz do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Olha, você vê aí a ligação, a sequência. Uma luz do Pai para o Filho, uma luz do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Não tem um terceiro Deus, um ser, olha essa ligação. Pai e Filho. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela, imediatamente resistiam-na. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a Ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Primeiros Escritos, páginas 54, 55. Não um terceiro ser, componente de uma trindade. Não. Gente, que Deus nos abençoe, nos ajude. Que o Senhor abra nosso entendimento. Gente, chega de estar resistindo à verdade. Você tem que resistir à verdade. Por quê? Porque uma grande multidão está impregnada com a mentira, e pregando a mentira, o erro, segurando doutrinas que não são de Deus. Vamos deixar de resistir à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que você resiste à verdade? Até quando você vai resistir à verdade? O pecado contra o Espírito Santo é resistir a essa verdade e se apegar a doutrinas que são de homens, a falsos ensinamentos. A doutrina da Trindade é um dogma católico, é um falso ensinamento, como o domingo é um falso ensinamento da Igreja Católica Romana, quando ela diz que é o mandamento de Deus. Você não vê isso, só não se abre essa verdade. Pesquise e veja. Mas deixe de resistir à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você resistir a essa voz, esta mensagem, essa palavra, essa revelação da palavra de Deus, você vai se endurecer. Você não vai pecar contra o Espírito de Deus. Por que você fica com a mentira? Sabe por que a mentira é mais
brilhante, ela tem toda uma estrutura, né, montada no mundo, com seus templos, seu sistema tempocentrista, suas universidades, suas faculdades, seus templos ornamentados, de ar-condicionado, com piso de granito, tudo aquilo amparado. Aquilo não é a verdade. Porque está na televisão, com todo aquele cenário brilhoso, toda aquela manifestação de musical, e toda aquela gente bem vestida, falando bonito, mas não é a verdade. Porque a multidão segue. A verdade é pura, que Cristo nunca teve com a multidão, e nunca estará com a multidão. É tanto que no final, na reta final, apenas 144 mil estarão em pé. E cadê os outros bilhões de habitantes? Cadê os outros bilhões? Cadê os milhares e milhões de religiosos? Mas apenas 144 mil estarão. Eu rogo a Deus que eu esteja. Sabe por quê? Porque é uma decisão minha. Eu quero amar o meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, toda a minha alma, amar o próximo como a mim mesmo. E eu sei, eu concordo com as palavras do apóstolo Paulo, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, quando ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Os que de graça e paz. Até o nosso próximo. Deus bendiga.